Fala, membro da minha tripulação, tudo bem? Vamos lá. Ó, esse vídeo é pro sétimo ano, hein? Você que tá chegando no sétimo ano, o que é pré-requisito, o que você tem que saber, o que é importante para você. Vamos lá. É um vídeo curto, não vai durar nem 10 minutos aí, eu espero, falando para você sobre conhecimentos que são fundamentais para você conseguir levar o começo do sétimo ano. Bora lá? Conceito de tempo. Tempo é a sucessão de acontecimentos, de fatos, de ações, por assim dizer. Tempo, existe o tempo histórico, que tem a ver com os grandes marcos que evidenciaram as mudanças que estavam acontecendo na história da humanidade. A invenção da escrita, ah, o nascimento de Jesus, você tem o século V com a Idade Antiga e as invasões que houve no Império Romano, século XV com as grandes navegações e a tomada de Constantinopla no Império Bizantino, século XVIII, em 1789, com a Revolução Francesa, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, advento da internet, inteligência artificial, esses grandes acontecimentos que mostram o que está acontecendo, as mudanças que estão havendo na humanidade, são tidos como tempo histórico. Tempo da natureza tem a ver com a percepção de que o tempo está passando a partir de fenômenos da natureza. As estações do ano, o dia que está findando, o sol que está se pondo, o dia que está nascendo, o sol que está aparecendo, o céu ficando claro, as marés enchendo, as nuances, as mudanças dos rios, as estações do ano, tudo isso tem a ver com o tempo da natureza. O tempo cronológico é o tempo do relógio, minutos, horas, segundos, anos, dias e assim por diante. E o tempo psicológico, que tem a ver com as impressões, né, de que o tempo passou mais rápido ou mais devagar. Um outro ponto importante no estudo do sétimo ano, o que você tem que chegar sabendo no sétimo ano? Você deve analisar os acontecimentos históricos, considerando que eles acontecem num tempo, então eles têm valores daquela época e também num lugar. Tudo acontece num tempo, numa época, com os seus valores próprios daquela época. O estudante de história tem que saber diferenciar os valores seus da contemporaneidade dos valores daquela época. E acontece também no lugar, mesma coisa. Cada época, cada lugar tem as suas características de acordo com situações climáticas, situações sociais. Então, o espaço também tem que ser levado em consideração no estudo de história, principalmente você que está chegando no sétimo ano. A Mesopotâmia, ela abriu parte das primeiras civilizações, abrigou parte das primeiras civilizações da humanidade. Diversos povos habitaram lá durante a antiguidade. Entre eles, destacam-se os sumérios, os amonitas e os caldeus. A Mesopotâmia pertence a uma região localizada no Oriente Médio. E o que é importante falar aqui, gente? Mesopotâmia significa região entre dois rios, região banhada entre dois grandes rios. Quais são esses rios? Rio Tigre e Eufrates, ali na região da Crescente Fértil. A Crescente Fértil, Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates são conhecimentos elementares para o início do sétimo ano. Um outro conceito importante também no estudo do sétimo ano é a noção do que significa monoteísmo e o que significa politeísmo. Monoteísmo é a crença que só existe um Deus todo-poderoso. Os primeiros monoteístas foram os hebreus. Os hebreus foram aqueles que abandonaram o politeísmo, a crença em vários deuses, e passaram a se tornar monoteístas. Portanto, mono é um, teo é Deus, crença no único Deus. Poli é muito, teísmo, Deus, crença em muitos deuses. Dos povos mesopotâmicos, importa sabermos que surgiu o conceito de cidades-estados. Eram vilas estruturadas que tinham seu governo próprio. Essas vilas, essas cidades, estavam próximas umas das outras, ali ao redor do rio Tigre e Eufrates. Entretanto, cada uma delas tinha o seu governo próprio. Elas não eram tão grandes e tão organizadas como um país na contemporaneidade, que tem ali sua identidade com uma bandeira, com um hino, com a sua constituição. Não tinham essas coisas, mas tinham um governo próprio, costumes e práticas próprias. Isso é o que caracteriza a cidade-estado. Também é importante lembrarmos que quando nós chegamos no sétimo ano, precisamos compreender
qual é o aspecto religioso na perspectiva dos egípcios. Os egípcios acreditavam na vida após a morte, eles eram altamente religiosos. Por exemplo, a mumificação nas pirâmides, ainda que ela tenha um aspecto muito suntuoso, muito bonito, muito imponente, tanto as pirâmides como a mumificação apontam para a religiosidade desses egípcios. E, falando ainda da antiguidade, importa, certamente, lembrarmos dos hebreus. Os hebreus ali, de onde vieram Adão e Eva, Noé, Abraão, e lá no futuro, Rei Davi, depois o Senhor Jesus Cristo. Os hebreus, a priori, na antiguidade, eles se organizavam em tribos. Essas tribos eram 12 tribos e tinham um rei que eles entendiam que tinha sido colocado por Deus. Os hebreus, portanto, eles não se organizavam em polis, em cidades-estados, eles se organizavam em tribos. Essas tribos é como se fossem estados, grandes clãs, estavam todas elas subordinadas a um único rei, um rei nacional. Nesse meu terceiro e último slide, primeiro foi a capa, segundo o anterior, e agora nesse meu terceiro e último slide, vamos falar um pouco sobre a Grécia Antiga e o conceito de polis. O conceito de polis na Grécia Antiga tem a ver com as cidades e estados que estavam próximas ao mar Mediterrâneo. Cada polis tinha o seu governo próprio, algumas tinham até 2 reis, né? Uma diarquia, não uma monarquia. E essa diarquia, ou monarquia, ela reinava ali naquela cidade-estado, e essas polis da Grécia Antiga, elas eram unidas pelo aspecto religioso e pelo aspecto comercial, que estavam ali todas próximas, e também idiomático, próximas ao mar Mediterrâneo. Eles acreditavam naqueles deuses que você conhece, né? Zeus, Atenas, Cronos e assim por diante. Mas elas eram independentes, uma não dependia da outra. Atenas não era a capital de um país chamado Grécia, não existia isso. Grécia Antiga era uma região com vários pequenos paizinhos independentes que a gente chamava de polis. Quem era livre nessa época? Quem era considerado cidadão nessa época? Importa sabermos que quem era considerado cidadão nessa época não eram as mulheres nem os escravos. Só quem tinha vez e voz na época da Grécia Antiga eram os homens adultos e livres. Homens que não fossem adultos, ou seja, mulheres, crianças e pessoas escravizadas. Os escravizados naquela época não eram de guerra, eram escravizados, não eram por conta da questão da cor da pele, né? Eram escravos de guerra ou porque tinham uma dívida muito alta. Esses escravos, eles não tinham cidadania, eles não eram considerados pessoas dignas de darem opinião publicamente e serem assim respeitados. Depois veio o Império Romano, depois da Grécia, um tempo depois veio o Império Romano. O Império Romano, ele teve o seu governo desdobrado em 3 fases. A primeira fase, chamada de monarquia, onde você tinha um rei. A monarquia foi substituída pela república, porque o rei tinha muitos poderes ali. Então, os republicanos com os senadores se uniram e tomaram o poder, acabando assim com um poder centralizado numa única pessoa. E, por fim, você teria um desdobramento dessa república, se tornando um grande império, chamado depois de Império Romano. A república, ela acabou com a monarquia, porque ela queria tirar das mãos de uma única pessoa tanto poder. Nesse contexto, da Idade Média, importa também o aluno que chega ao 7º ano saber o que foi o feudalismo. O feudalismo era o quê? Era uma sociedade, né? Normalmente era um grande campo rural, ali você tinha muros que protegiam. Para se protegerem de possíveis invasões, havia esses muros, lá dentro havia alguns soldados, e lá dentro tinha um nobre, que ele era responsável por aquele terreno. Era dele aquilo lá. Tinha um castelo, que era dele, né? Tinha os seus cavaleiros, que normalmente eram outros nobres também, e as pessoas que iam morar dentro dessa sociedade agrícola, elas eram os servos. Eles moravam de favor, e em troca, como uma espécie de um aluguel para morar lá, parte da sua produção agrícola eles devolviam ao senhor feudal. Essa relação do senhor feudal com os camponeses é uma relação vertical, é chamada de servidão. Agora, quando havia uma relação de um nobre dono do feudo, chamado de nobre suzerano, com um nobre que não era dono do feudo, mas que vivia lá, como por exemplo um cavaleiro, isso era chamado de vassalagem, era a relação horizontal entre 2 nobres. Bom, nem preciso falar muito que o catolicismo ele foi fortíssimo durante toda a Idade Média, por conta de todo o sacrifício dos cristãos ali nos primeiros séculos
muitas e muitas pessoas acreditaram de fato que Jesus estava vivo e se renderam ao Evangelho, creram no Evangelho, e o Evangelho de Cristo se tornou a religião oficial de toda a Europa. Não era apenas uma religião, era a cultura que imperava no dia a dia da sociedade, chamada cristandade medieval. Reis e nobres tinham grande parceria com o clero. Isso exercia forte influência nas relações sociais, nas famílias. Também temos que destacar isso aqui, tá? Enfim, era isso que eu queria falar para vocês. Esse bate-papo rápido em que nós nos lembramos sobre aspectos elementares para você que chegou no 7º ano. Um forte abraço e até qualquer momento, bons estudos.